Olá, meu nome é Luiz Felipe. Esse trabalho é referente à disciplina Procedimentos Tributários e Fiscais nas Organizações. É um grupo composto por duas pessoas, Luiz Felipe e Sara. O Felipe Barbosa é o nosso convidado. Ele vai estar falando um pouquinho sobre tributos em uma indústria automotiva como critério de decisão comercial. Nós elaboramos 4 perguntas. A primeira eu já vou iniciar para o Felipe. Felipe, resuma um pouco sobre sua função e área de atuação dentro da empresa. E eu queria também que você falasse qual é a classificação tributária da empresa que você trabalha. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Barbosa. Sou comprador responsável pela aquisição de máquinas, equipamentos e ativos fixos em uma empresa multinacional de grande porte, optante pelo regime lucro real não cumulativo. Bom, Felipe, vamos agora para a segunda pergunta. Quais são os impostos que incidem quando é feita uma aquisição de um ativo fixo na sua empresa? Legal, Luiz. Para responder essa pergunta, eu quero separar isso em 2 momentos. Aquisição de um produto, um ativo fixo, uma máquina, um equipamento de uma empresa nacional ou de uma empresa estrangeira. Sempre que a gente vai falando de uma aquisição de um ativo de uma empresa nacional, os impostos incidentes são o ICMS e o PIS e COFINS. Entretanto, a gente também precisa sempre avaliar se há incidência ou não do IPI, dependendo do NCM a qual aquele produto se enquadra. Se a gente estiver falando de uma aquisição de um produto de uma empresa estrangeira, a análise é um pouquinho mais complexa, mas a gente precisa levar em consideração também a incidência ou não do imposto de importação. Isso também depende do NCM a qual aquele produto está atrelado. Legal, Felipe. Vamos agora então para a terceira pergunta. Sendo a empresa optante pelo lucro real, conforme você indicou, qual a estratégia adotada referente às análises comerciais de seus fornecedores? Existem fornecedores simples, nacional e lucro presumido? Se sim, como é feita a tomada de decisão comercialmente dentro do departamento de compras em relação a essas empresas com diferentes tributações? Legal. Sim, nós temos fornecedores optantes por todos os regimes, seja simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Isso varia muito dependendo do tipo de produto, o equipamento, o ativo que está sendo adquirido. Mas sim, nós utilizamos todos os tipos de fornecedores. Entretanto, é fundamental que a gente saiba avaliar no momento de tomada de decisão o que significa adquirir um determinado produto de uma empresa simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Pois dependendo do regime em que o fornecedor está cadastrado, nós teremos um impacto em quais impostos são ou não são recuperáveis. O que eu estou querendo dizer? Se a gente pegar um equipamento no valor de R$ 100, vendido pelo fornecedor A, que é uma empresa optante pelo Simples Nacional, ou o mesmo produto pelo mesmo R$ 100, agora vendido por uma empresa optante cadastrada no regime de lucro real ou lucro presumido, nós precisamos entender que ao adquirir o equipamento da empresa Simples Nacional, nós não teremos créditos ao ICMS. Já quando a gente adquirir o mesmo equipamento de uma empresa optante pelo lucro presumido ou real, nós teremos direito a esse crédito. Além disso, a gente precisa levar em consideração que, via de regra, operações feitas dentro do estado de São Paulo considera-se a alíquota de 18% de ICMS, já para operações de fora do estado de São Paulo, ou seja, de outros estados para o estado de São Paulo, 12%. Mas dependendo do NCM ao qual aquele determinado produto ou ativo está atrelado, precisamos avaliar se aplica-se ou não a base reduzida do ICMS. Isso porque o Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Economia estabelece, através do convênio 5291, que nas aquisições de máquinas e equipamentos industriais aplicados ao processo produtivo, que há a redução da alíquota do ICMS para 8,8%. Bom, agora nós vamos para a última pergunta. Felipe, vou voltar um pouquinho em um exemplo que você deu dos R$ 100. Eu gostaria que você explicasse, quando você compara um fornecedor que é simples nacional
e um fornecedor que é lucro presumido, qual é a diferença que isso pode causar na hora da tomada de decisão por parte da empresa? Legal. Assumindo que os dois fornecedores ofertaram um determinado produto pelo mesmo valor, ou seja, os R$ 100, uma empresa optante pelo regime Simples Nacional, nós apenas vamos tomar crédito do PIS e COFINS, não pelo regime em qual o fornecedor está enquadrado, mas sim pelo regime o qual a empresa que está adquirindo o bem está enquadrada. Então, no nosso caso, lucro real optante pelo regime não cumulativo. Isso quer dizer que nós temos direito ao crédito de 9,25 relativo ao PIS e ao COFINS nas operações de aquisição de máquinas, equipamentos e outros ativos. E há a redução da base do ICMS para 8,8%. E também pela Resolução 0498 de 16 de janeiro de 98 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, existe uma relação de máquinas, equipamentos e aparelhos industriais e uma série de outros ativos também, onde é aplicada a redução da alíquota de ICMS de 18% para 12%. Já para a avaliação do valor final do fornecedor optante pelo lucro presumido ou lucro real, nós tomaremos créditos do ICMS e do PIS/COFINS. Isso quer dizer o quê? Tanto aqueles 9,25 relativos ao PIS/COFINS, quanto os 18 ou 12% do ICMS serão recuperados. Bom, Felipe, então, por exemplo, nesse caso do R$ 100, se nós compararmos uma empresa de lucro presumido e de Simples Nacional, a sua empresa ela vai recuperar mais impostos comprando da empresa de lucro presumido. Consequentemente, o valor líquido dessa compra será mais baixo, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Ainda nesse exemplo dos R$ 100, a empresa optante pelo Simples Nacional, nós teremos direito ao crédito de 9,25%, ou seja, de R$ 9,25. Já a empresa optante pelo lucro presumido ou lucro real, teremos direito ao 18,05%. Certo. Então, aí nesse caso, seria mais vantajoso a empresa de lucro presumido, né? Naturalmente. Nesse exemplo, lembrando que nós estamos considerando que o produto ele tem se a base enquadra reduzida. na redução de base. Exatamente, Certo. Luiz, muito bem. Legal, Felipe. Muito obrigado pelas respostas. Eu acho que ficou bem claro como os impostos influenciam na tomada de decisão comercial da empresa. Agradeço o seu tempo e muito obrigado. Foi um prazer.